Dia 14 de fevereiro, que é dia de São Valentim, Valentine's Day, no hemisfério norte, era um dia para ser de celebração, principalmente em Kansas City, mas a cidade está vendo ali vítimas de um ataque, de um tiroteio, justamente quando comemoravam o título do Kansas City Chiefs. A gente vai atualizar as informações, subiu para 14 o número de feridos após os disparos. A gente está vendo aqui as imagens, você vê, olha a quantidade de torcedores, muitos jovens, muitas famílias, crianças participando dessa celebração do futebol americano, da final do Super Bowl, segundo título consecutivo do Kansas City, que já ganhou 4 vezes o Super Bowl. E segundo informações do Corpo de Bombeiros de Kansas City, além de confirmarem essas 14 pessoas feridas e uma pessoa, infelizmente, perdeu a vida nesse tiroteio, as informações que o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Kansas City deu à CNN americana diz que 3 dos feridos estão em condições críticas, condições graves. 5 exigem um cuidado com mais atenção e 1 estaria livre ali sem risco de morte entre esses feridos. O que o porta-voz também afirmou que outras 5 pessoas receberam ali atendimento médico na hora do evento, mas não está claro se elas se machucaram, são vítimas do tiroteio ou se machucaram, precisaram de atendimento médico por outros motivos. A gente repete que 2 pessoas foram detidas pelos policiais, estão sendo averiguados como se foram de fato os autores dos disparos nesta multidão que estava reunida na cidade de Kansas City, no estado do Missouri, para celebrar. Você vê pelas imagens, olha, diante ali desse local, dessa praça, como estava bastante cheio, um palco foi montado ali para que as pessoas pudessem celebrar a vitória do time e, de novo, numa data que é tão simbólica no hemisfério norte, por ser o Valentine's Day, o dia de São Valentim, que é como se fosse o equivalente ao Dia dos Namorados para nós aqui no Brasil. Lá é o dia 14 de fevereiro, nos Estados Unidos é uma data muito tradicional de ser celebrada, de troca de presentes, não só entre namorados, entre pessoas que têm um relacionamento, mas entre pessoas que têm um afeto, amigos, mesmo entre parentes e por aí vai. E aí a gente vê as imagens do deslocamento ali, uma placa ali, Pershing Road, que me parece ser um local central ali da cidade, onde estava tendo esse evento. De novo, esses dois suspeitos que foram detidos, eles estavam armados e estão sob investigação depois desse tiroteio, com pelo menos 14 feridos e uma vítima fatal já confirmada pelas autoridades. A gente vai seguir acompanhando toda esse caso, mais um tiroteio, infelizmente, abalando os Estados Unidos e, de novo, numa celebração muito simbólica, muito importante. Para se ter dimensão do que é o Super Bowl para os norte-americanos, a final do campeonato de futebol americano, é um evento que acontece em todo primeiro domingo de fevereiro, né? Geralmente é nesta data que aconteceu, agora no segundo, aliás, domingo de fevereiro, mas, enfim, os comerciais que passam no Super Bowl, no intervalo do Super Bowl nos breaks comerciais são os mais caros da televisão americana. Os espetáculos musicais no intervalo do jogo são esperadíssimos. O rapper Usher fez um espetáculo fantástico de imagens ali, de música, muita produção, muita alta tecnologia colocada. Era uma final muito esperada por essa história do Kansas City Chiefs ser o time de Patrick Mahomes, melhor quarterback em atividade. Olha, a gente vê a correria das pessoas e a quantidade, de novo, insisto, a quantidade de torcedores, todos ali com camisas vermelhas. Você vê o número 15 do Patrick Mahomes, número 87 do Travis Kelce, que é também um dos principais jogadores do time, o namorado da cantora pop Taylor Swift. E isso causou aí uma comoção enorme em torno do jogo. O time participou de 5 finais de Super Bowl recentes e 3 delas saiu vencedoras. O time, antes da era Patrick Mahomes, só tinha ganhado uma vez esse campeonato. Ganhou 3 nos últimos anos, para se ter noção do impacto, do que significa a história que esse time está escrevendo. Um jogo que terminou empatado no tempo normal, 19-19, disputadíssimo.
Houve ali o San Francisco 49ers, chegou a pontuar primeiro na prorrogação, mas o Kansas City Chiefs conseguiu virar o jogo e foi uma celebração enorme. O segundo evento mais assistido na história da televisão americana, só perdeu para a chegada do homem à Lua, para se ter noção do impacto que foi o Super Bowl. E o futebol americano tem feito toda uma internacionalização já há algum tempo, com jogos sendo realizados em diversos países fora dos Estados Unidos. O Brasil, neste ano de 2024, vai receber pela primeira vez um jogo oficial de NFL. O Philadelphia Eagles vai jogar na Neoquímica Arena, estádio do Corinthians, aqui na Zona Leste de São Paulo. Um evento super aguardado pelos fãs, né? E quem está falando aqui é também um entusiasta do futebol americano, por isso que me impacta muito essa situação. A celebração de um time que ganhou um campeonato, mais uma vez, segundo campeonato consecutivo, fazendo história. Imagine você que torce, por exemplo, para o São Paulo ou para o Palmeiras, tendo ganhado um bicampeonato brasileiro, 2 títulos consecutivos, ou um título que não ganhava e estava esperando há muito tempo, como a Copa do Brasil, o caso do São Paulo recentemente, ou no caso do Corinthians, que demorou muito tempo, mas lá em 2012 ganhou a Libertadores, e aí vai fazer a celebração com o time, uma parada oficial para receber o time campeão, fazer a festa da sua torcida, e aí acontece um tiroteio que infelizmente uma pessoa morre, pelo menos 14 estão feridas. É esse o nível de gravidade do que a gente está acompanhando nos Estados Unidos, e por isso que a gente vai manter aqui essas imagens à medida que a gente vai recebendo informações dos nossos colegas da CNN americana. Você vê aí uma tenda que provavelmente era para o atendimento médico, que eventos de grande aglomeração de pessoas costumam ter, seja no caso deles, né, é época do frio, não vai ser por causa do calor, mas alguém passa mal, alguém tem algum tipo de problema, pode ter alguma queda ali por causa do acumulado. E aí agora a gente vê que esse centro médico acaba sendo obrigado a atender pessoas feridas num tiroteio. No meio da confusão você vê muitos carros da polícia de Kansas City. A gente vai acompanhar daqui a pouquinho, em tradução simultânea, o que a CNN está noticiando a respeito desse assunto. Deixa eu ver se a gente já está sim, com a tradução simultânea do Renato Geraldes. Vamos ouvir um pouquinho. Lá, em loco, fizeram um trabalho excelente. Eu reforço essa fala. Eu estava dentro do Union Station, nós ouvimos os barulhos, alguns começaram a correr, algumas pessoas, e aí eu vi vários policiais indo na direção oposta, com armas em punho, prontos para reagir à ameaça. Os policiais responderam imediatamente. Mas eu gostaria que nós vivêssemos em um mundo no qual não fosse necessária essa resposta da polícia. Mas estou com o coração partido, como todos estão. Faremos agora uma investigação completa. Espero que os culpados sejam encontrados. E queremos que tenhamos sempre a maior segurança possível. Mas quando alguém decide trazer uma arma para um evento como esse, quando temos pessoas que querem macular um evento, uma celebração como essa, todos nos tornamos membros desse clube que ninguém quer ser, que é o clube de pessoas que sofrem nesses tiroteios. Sim, mas os jogadores estavam em risco também? Se eu estava em risco, perdão? Não, os jogadores. Vamos deixar que a investigação tome seu curso. A resposta já foi muito rápida para garantir que todos estivessem em segurança. Tivemos que fugir dos tiros, nós ouvimos os disparos. E aí eu deixo a seu critério a decisão de se é algo que te coloca em risco ou não. Se você ouve disparos e você não sabe de onde vêm esses disparos e quem está disparando, então eu acredito que sim, exista uma situação de perigo, não? Sabemos quantos disparos foram dados, sabemos quantos foram feridos. Temos 10 a 15 disparos, um morto, e eu não tenho informações sobre as outras pessoas que foram baleadas. Nós daremos autorizações
para vocês mais tarde. Temos que voltar. Muito obrigado pela atenção. A gente acompanhou com a tradução simultânea do Renato Geraldes ali uma entrevista coletiva de algumas autoridades. Aquele homem negro que estava falando é o prefeito de Kansas City, chamado Quinton Lucas, que deu as informações e, claro, colocou ali toda a comoção, reforçando aquilo que a gente estava falando, a comoção que causa um tiroteio macular à festa de uma torcida de um time que está fazendo história no esporte, que é o esporte mais popular dos Estados Unidos. Agora a gente vê a imagem ali de um policial, parece um sniper, né? Tem ali uma arma de precisão ali preparada ali para caso fosse necessário ali numa atuação de prontidão, usando um binóculo também para observar a cena. A gente viu ali várias imagens aéreas ali e recuperando aqui de próprias emissoras locais como estava cheio este local em que foi feita esta parada, e era de fato uma parada. A gente pegando imagens mais recentes, muitas crianças com a camiseta número 15 do Patrick Mahomes, e teve um desfile de fato, inclusive com pessoas fantasiadas ali. Era de fato uma parada para o time desfilar. O time passou por ali, todos os grandes jogadores do Kansas City Chiefs passaram em um carro aberto, daqueles veículos com teto ali. Um time de futebol americano é gigantesco. A gente está falando ali de coisas de quase cerca de 50 atletas, fora toda a comissão técnica. E vendo as imagens mais cedo, muita festa do Patrick Mahomes, Travis Kelce, vários outros jogadores que estavam ali nesse carro aberto, podendo celebrar com a sua torcida a conquista do troféu Vince Lombardi, enfim, que é muito, muito importante para o esporte americano. A gente vai seguir na atualização dessas informações e volta a qualquer momento à medida que novas atualizações chegarem para a nossa equipe de internacional da CNN Brasil, fazendo um trabalho belíssimo aqui, nos ajudando com a cobertura desse evento, assim como os colegas da CNN americana.